a paz, bom dia. Quem trouxe a Bíblia, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Timóteo está lá no final da Bíblia. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem está procurando ainda, diga, espera um pouquinho. A gente espera. Quem pediu para esperar um pouquinho quando achar, diga achei. Obrigado, Madrid. Todo mundo achou, amém? Alguém ainda procurando? Vamos ler em nome de Jesus. Quem não achou, pode acompanhar aqui também. A leitura será feita na versão NVI, tá bom? A palavra do Senhor diz assim em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, aqui está a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que pela tua misericórdia, o Senhor me use, Pai, não porque eu sou diferente dos irmãos que estão aqui, mas porque da tua vontade foi, Pai, a escolha de estar aqui, Senhor, fazendo essa prédica e compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Pai, que os corações estejam abertos como terra, Pai, fértil para receber a tua semente, que é a tua palavra. E assim como diz, Senhor, a tua palavra, que não sejamos como homens que veem a sua própria face no espelho e logo esquecem, Senhor, que a tua palavra possa entrar nos nossos corações, dar entendimento, dar consciência e mudar, Senhor. Que é isso que a tua palavra nos ensina, mudar quem nós somos, através daquilo que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. Fala conosco, Senhor, ainda mais, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um livro, que na verdade não é um livro, é uma carta. E essa carta, ela foi escrita por Paulo a um jovem chamado Timóteo, que, por coincidência, foi o seu filho na fé. Ele o considera assim, porque não sei se todos se lembram ou sabem, mas Paulo não se casou e não teve filhos. Então, ele ajuntou alguns filhos na fé, alguns discípulos que ele acompanhou durante a sua jornada missionária, depois que ele conheceu a Cristo, e um deles foi Timóteo. E para quem quer saber um pouco mais, eu sugiro para que todos leiam em casa, o livro é rápido, tanto a primeira carta a Timóteo quanto a segunda carta a Timóteo, vocês vão ver um pouco do carinho que Paulo tem com esse jovem pregador, com esse jovem pastor. E para começar essa reflexão, até tendo em vista esses dois personagens que a gente acabou de ler aqui, né, Paulo falando com Timóteo, eu queria que você prestasse atenção em pontos muito importantes em relação a esses dois homens. De um lado, nós temos o autor do livro, Paulo, inclusive, escreveu vários livros do Novo Testamento, e Paulo era erudito, estudioso, aprendeu o melhor da Bíblia com a mente talvez mais conhecida do judaísmo, um homem chamado Gamaliel. Ele era culto, ele era judeu com dupla cidadania, além de ser judeu, ele também era romano. Ele era experiente, ele era mestre e ele era apóstolo de Jesus. O próprio Jesus apareceu para ele, se mostrou, se revelou e o chamou para ser apóstolo dele. Amém? Então esse era Paulo. E do outro lado nós temos Timóteo, jovem, inexperiente. Provavelmente ele era filho de uma judia com um grego, que naquela época era algo um pouco complicado, né? Um pagão se casar com uma judia, mas essa era a realidade dele. E ele conheceu a Bíblia não por meio de um mestre,
mas por meio da sua mãe e da sua avó, Lloyd, e ele era discípulo desse apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender é que Deus chama quem Ele quer e usa como quer. De um lado, um homem experiente, que tem muita vivência, muito estudo, muito prestígio, e do outro, um jovem, que aprendeu a Bíblia em casa. E esse é um dos nossos chamados, a entender de que Deus nos chama e Deus quer nos usar, independente do nosso passado. Nós vamos aprender lá em Colossenses 3, no versículo 11, que Deus diz assim: não importa mais se você é judeu, se você é cita, se você é circunciso ou incircunciso, se você é culto, se você é burro, ou se você é super inteligente, Cristo é em tudo e em todos. Aleluia. Então, não se diminua a depender da sua história, não se diminua a depender da sua vida pregressa antes de Cristo. O que importa é que agora Jesus está em você e Ele age a partir de você. Amém? Então, esse é o primeiro ensinamento que nós vamos aprender com essa passagem, de que Deus usa Paulo e Deus usa Timóteo. Deus usa um senhor, talvez de mais idade, e usa um jovem, da forma como Ele quer, como Ele quer. Amém? E nessas andanças de Paulo, depois que Jesus chama ele para o ministério evangelístico e apostólico, Paulo começa a conhecer várias comunidades no Antigo Oriente, e numa dessas comunidades ele conhece Timóteo, e ele leva Timóteo para acompanhá-lo durante essas missões. E numa delas, Paulo chega a uma igreja que a gente conhece bem, a gente já ouve bastante falar dela, que é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito impactada por várias coisas que aconteciam em volta dela, muitas culturas gregas, perto de um porto muito importante, e Paulo decide deixar esse jovem lá para pastorear essa igreja. E aí Timóteo fica e Paulo continua a seguir a sua missão de pregar e propagar o evangelho após a morte de Cristo. Sendo assim, então, essa carta tem um objetivo: ajudar o povo de Deus como a igreja, através de um jovem líder, Timóteo. Então, Paulo dá instruções para que Timóteo pastoreie aquela igreja que agora ele está incumbido de cuidar, de tratar, de ensinar. E então, o objetivo é ajudar o povo de Deus a viver como igreja através de um pastor. Coincidentemente, um pastor jovem. E foi também um pouco desse motivo pelo qual eu escolhi essa passagem para compartilhar com vocês. Amém? E aí a gente chega no versículo 1, que diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo deixa no início da carta uma declaração forte. E para isso ele aponta duas questões muito importantes para o que ele vai começar a falar depois dessa introdução. A primeira delas é a presença de Deus. Ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus. E não só Deus, mas também sabemos que toda a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então Paulo começa falando: olha, o que eu vou falar, eu tenho a chancela de Deus por completo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E aí ele diz assim que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Então ele diz que Deus está ali, e o papel de Deus nessa declaração é uma só, de julgamento. Deus está presente, e o papel dele, antes dessa declaração, é deixar claro que quem há de julgar aquilo que Paulo está falando é o próprio Deus. E a gente vai aprender com a própria Escritura que sempre que há um julgamento na igreja, se faz necessário uma coisa. Sempre em comum, quando há um julgamento, se faz necessário uma coisa. E eu quero saber se vocês sabem dessa coisa. Ela começa com teste e termina com munhas. Aí eu vou falar, quando eu falar já, vocês falam o que é, vão descobrir. Já. Testemunhas. Pois é. A Bíblia diz que sempre que há julgamento na igreja, é necessário que hajam testemunhas. Em Mateus, no capítulo 18, no verso 20, diz: pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles.
E aí, se você ler o texto completo, você vai entender que essa passagem não está falando sobre se reunir como igreja. Então, fique tranquilo que se você tiver que fazer alguma coisa na igreja, uma célula, por exemplo, e não vir ninguém, Deus está aqui. Porque Deus não precisa de 2 pessoas para estar onde Ele está, porque Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, por que Ele precisa de 2 pessoas? Porque esse texto não fala sobre a presença de Deus, fala sobre julgamento dentro da igreja. Porque se isso fosse verdade, o que a gente ia fazer com o Salmo 139 de Davi? Que ele diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. E se eu fizer minha cama na sepultura, também lá está. E quem mais está junto com Davi nesse momento? Sozinho. Ele e Deus. Então, nós precisamos entender que esse versículo em específico vai tratar sobre julgamento. Se um homem peca contra ti, isso diz lá Mateus 18, chame ele em particular e fale assim: irmão, você pecou. Se arrepende, pede perdão. Se ele disser que não, que ele não concorda, chame mais um irmão, leve-o à igreja e converse com ele junto com a igreja. Porque nesse momento há um julgamento. E aí sim, nós vamos aprender que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o que Cristo está dizendo é o seguinte: olha, se vocês estiverem na minha palavra, vivendo pela minha palavra, havendo testemunhas, o julgamento de Deus será executado através da minha palavra. E esse é o papel de Deus. E é isso que Paulo quer deixar claro. Ele diz assim: olha, Timóteo, talvez, que não era o caso, mas talvez você possa até achar que o que eu vou falar não tem tanto peso, mas eu vou chamar 3 testemunhas aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que eu vou te falar, ele vai julgar se o que eu estou falando é verdade ou não é. Então Paulo já começa a carta assim: quem vai julgar é Deus o que eu vou te falar. Então, fique tranquilo se você estiver ouvindo alguma pregação na igreja e alguém de nós, e acontece, possa de alguma forma pregar alguma coisa que não está tão legal assim, porque quem há de julgar esse homem que está pregando? É o próprio Deus. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Tiago 3,1 vai dizer: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então, o nosso papel, como nós temos visto culto a culto, eu tenho repetido, é olhar o que está sendo pregado, é aceitar aquilo que vem da parte de Deus, como os bereanos faziam no Novo Testamento, lá em Atos 17 a gente vai aprender, mas a parte de julgar aquilo que está sendo pregado é de Deus. Então, se você ama esse irmão que está pregando, chame ele no canto, converse com ele, mas fique tranquilo, Deus está aqui. Amém? Ele está vendo o que está sendo falado. E ele há de julgar os vivos e os mortos. Amém? E aí, depois dessa introdução, Paulo vai dizer assim: eu o exorto solenemente. Não sei se eu, pelo menos, não tinha. Quando a gente lê solenemente, a gente já lembra logo de formatura de faculdade, né? Uma coisa mais classuda. Mas não é isso que Paulo queria dizer aqui. E para exemplificar esse solenemente, Paulo quer dizer que aquilo que ele vai falar, ele precisa que Timóteo preste muita atenção. Ele está fazendo de forma veemente. Ele diz assim: eu o exorto. E para ter a diferença aqui do que é exortar solenemente e o que não é exortar solenemente, eu vou fazer uma pequena comparação. Se eu chegasse para vocês e falasse assim: gente, o culto está acabando, vamos todo mundo agora para casa. É um recadinho, né? Vamos todo mundo para casa, fiquem com Deus. Agora, se eu falar assim: todos vão embora agora para casa. O que isso significa? Que eu estou exortando solenemente. Eu estou dando um peso naquilo que eu estou falando. Amém? Deu para entender? Então, Paulo ele diz assim: olha, eu o exorto solenemente. Preste atenção no que eu vou falar agora. Então, eu peço para vocês que prestem bastante atenção do que vai ser falado agora. Amém? Amém? E o que vem depois do que Paulo diz? Eu o exorto solenemente, pregue a palavra.
Pregue a palavra. Vamos repetir junto no 3? 1, 2, 3. Pregue a palavra. Se a gente tivesse que resumir toda a mensagem até agora, a gente podia acabar aqui, porque essa é a mensagem de Paulo para Timóteo. Nós devemos pregar a palavra. Para quem gosta de português, esse A, ele não dá margem para alternativas. É uma única, é com exatidão, a palavra. Não é talvez um tipo de palavra, é a palavra. Mas para que a gente não acabe por aqui, eu separei em 6 pontos o que Paulo quis dizer com pregue a palavra durante tudo aquilo que a gente leu aqui. O primeiro ponto vai dizer quem é o pregador. Quem é esse pregador que Paulo está dizendo? Olha, pregue a palavra. O segundo ponto é para quem o pregador deve pregar a palavra. O terceiro ponto vai dizer quais são as características e posturas de quem prega a palavra. De quem prega a palavra, perdão. O quarto ponto é o que não é pregar a palavra. O quinto e penúltimo, de que forma nós devemos pregar a palavra. E o sexto é para que nós temos que pregar a palavra. Amém? Todo mundo está aqui? Amém? Então, o primeiro ponto, para quem que é essa declaração? Quem é o pregador? Quem aqui arrisca? Timóteo. Timóteo está aqui? Então, para quem é essa palavra? Para nós. A exortação de pregar a palavra é para todo aquele que é discípulo de Cristo Jesus. Assim como Timóteo, todos nós somos discípulos de Cristo. Porque é isso que diz lá em Marcos 16, no capítulo 15. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, de forma rápida, resumida, direta, o dever de pregar a palavra é para mim e para você. Olha para a pessoa do lado e fala assim, é para mim. A missão de pregar a palavra é para mim. Não é para o lado, não é para o outro, não é para o que veio, não é o que virá. É para mim. E para quem nós devemos pregar a palavra? Toda a criatura. Mais especificamente no versículo 3, ele diz assim, segundo os seus próprios desejos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem vive os próprios desejos vive o quê? No pecado, certo? E qual que é o salário do pecado? E qual é a sentença de quem vive na morte? O inferno. Então, para que você tem que pregar a palavra? Para aqueles que estão vivendo rumo ao inferno. Deus está te dando a oportunidade de mudar a eternidade das pessoas. De não só transformar a vida delas aqui, mas de transformá-las eternamente. Não que Ele precise de você, mas Ele, por graça, escolhe eu e você para fazer essa missão. E aí Paulo diz assim, segundo os seus próprios desejos, homens e mulheres que estão fracos. Por que estão fracos? Porque ele diz no verso 3, que eles não suportarão. Quem não suporta algo é porque está abatido. Certo? Quem está debilitado. E essas pessoas estão vivendo segundo as suas próprias vontades. Então, quem é o pregador? Faz assim. Eu. Para quem a gente deve pregar? Para quem está fraco. Para quem está debilitado. Para quem tem vivido das próprias vontades e desejos. Amém? Amém. Terceiro ponto. Quais são as características do pregador? Minha e sua, que nós devemos ter. De praxe, de padrão. No verso 2 ele diz assim, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Pergunta do milhão. Você está preparado? Ou melhor, você está se preparando? O que você tem feito para estar em posição de responder a tempo e a fora de tempo? Pregue a palavra. Precisamos estar preparados. E talvez percebamos que nós estamos precisando receber a pregação da palavra, porque às vezes a gente está fraco, porque às vezes a gente está vivendo segundo as nossas vontades. Mas hoje Deus está lembrando
que nós precisamos estar preparados. Preparados quando tem culto? É isso que diz a mensagem? Preparados quando tem evangelismo? Preparados quando tem célula? A tempo e a fora de tempo. E aí no verso 2 ele continua, com toda a paciência. Não é com pouco, não é com mais ou menos, é com toda paciência. E aí eu quero te perguntar mais uma vez. Você consegue se ver ensinando com paciência? E se a pessoa pecar aquilo que você acabou de ensinar para ela? Você está fazendo discipulado, você fala assim, irmão, não pode mentir. Aí ela atende o telefone e fala, poxa, hoje eu não posso. Aí ela desliga, não, eu posso, mas eu não quero. Você acabou de ensinar ela e ela acabou de mentir. Aí você lembra, com toda a paciência. E se a pessoa não entender? E se a pessoa não quiser entender? E se a pessoa não for forte na fé? E se essa pessoa for eu e você? Você está preparado com toda a paciência? A primeira característica de um pregador da palavra é paciência. Vamos repetir? 1, 2, 3. Paciência. A segunda característica está lá no verso 5. Sóbrio. Vocês, porém, seja sóbrio em tudo. O que é ser sóbrio? Ser equilibrado. Não estar entorpecido. Não estar distraído. E aí mais uma pergunta. Vocês consideram um homem ou uma mulher sóbria? Você se considera um homem ou uma mulher equilibrado? Constante? Essa é a pergunta que Deus nos faz hoje. Como está a sua paciência e como está a sua sobriedade? Porque você tem que estar preparado a tempo e a fora de tempo. Vamos repetir no 3, sóbrio? 1, 2, 3, sóbrio. Primeira característica, paciente. Segunda característica, sóbrio. E qual que é a terceira característica? Forte na fé. O verso 5 vai dizer assim, suportando os sofrimentos. Ser discípulo de Jesus é escolher conscientemente de que o sofrimento te espera. Eu vou repetir. Ser discípulo de Jesus é escolher conscientemente de que o sofrimento te espera. Ao menos pelo único fato de que você vai decidir não viver pelas próprias vontades. E eu não sei vocês, mas eu tenho bastante dificuldade de não viver segundo as minhas próprias vontades. E aí, quando a gente faz aquilo que a gente não quer, naturalmente a gente sofre. É ou não é verdade? E aí Paulo fala assim, você porém, você não é como os outros. Pregue a palavra. Essa é a nossa realidade sem Jesus. Quando a gente não se alimenta do Espírito, a nossa carne ganha. Quando a gente não busca Deus incessantemente, quando a gente não ora sem cessar, a nossa carne ganha. E aí não tem sobriedade, não tem paciência, não tem força. Mas hoje Deus está te lembrando aqui que você precisa ser essa pessoa. Que você precisa se fortificar nele. Que você precisa ter paciência. Que você precisa ter sobriedade. Para que você possa pregar a palavra. Por isso em Tiago, no capítulo 1, ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O quê? Ganhar na Mega Sena. Ver o Corinthians ganhar do Palmeiras hoje às 6h30. Motivo de grande alegria é o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Talvez o que a gente precise é sofrer um pouco mais, para ser um pouco mais robusto na fé. Talvez a nossa vida está muito tranquila, para que a gente possa aprender o que é viver em fé. Seja firme na fé, seja forte na fé. O músculo que cresce é um músculo que é esmagado, machucado. Só vira vinho
a uva que passa pelo pé do viticultor. Só vira azeite, a azeitona que passa pela prensa. Para extrair o melhor tem que apertar. E é isso que nos espera como discípulos de Cristo. Mas fiquem tranquilos. A palavra de Deus diz que aquele que causa a ferida cura. O machucar de Deus causa transformação de vida. Não é como o machucar do mundo, que nos deixa abatido, nos deixa prostrado. O machucar de Deus nos deixa forte na fé, para que você possa falar. Você precisa de Deus. Aí a pessoa vai falar assim, você não sabe o que eu estou passando? Aí você fala, eu sei sim. Porque você passou pelo sofrimento. O sofrimento surtiu em você perseverança. E essa perseverança, ela tem ação completa. Enquanto não for completa, ela volta. Para que você possa viver em fé. Amém? E a pergunta que eu te faço é, você quer ficar forte em Cristo Jesus? Vai doer. Mas vai valer a pena. Porque ela vai ter ação completa. Amém? Quarto ponto. Ser um evangelista que trabalha. No versículo 5 ele diz assim, faça a obra de um evangelista. E aí eu tenho mais uma novidade para você. Você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para trabalhar. Amém? Você foi chamado para trabalhar. Adão não tinha trabalho para fazer e Deus deu trabalho para ele. Cuida da terra, cuida das plantas, cuida dos animais, dá nome aos animais. Jesus era Deus e veio para cá para trabalhar. Parabéns, você também veio para cá para trabalhar. Ah, mas o pastor não me chama para ser diácono, presbítero. Meu irmão, há tempo e há fora de tempo. Nós vamos aprender na vida da igreja de que o chamado é só a confirmação daquilo que você já é e já faz. Tanto que um dos pontos importantes para a validação do chamado é a confirmação da igreja. E aí como é que você vai validar algo que você não faz? Como é que o pastor vai ver em você algo que você não é? Mas você já faz na rua, no trabalho. Em 1 Coríntios 9,16 fala assim, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. A tempo e a fora de tempo. Pregar o evangelho. E eu vou repetir, pregar o evangelho. Esse papel é meu e é seu. E aí de novo ele volta. Cumpra plenamente o seu ministério. No versículo 5, Paulo diz a Timóteo. Cumpra plenamente. O que é algo pleno? Completo. E aí tem como ser meio ministério? Tem como ser chamado para cumprir algo por completo e fazer pela metade? O que tem faltado para você fazer cumprir o seu ministério plenamente? Talvez seja uma faculdade. Como assim uma faculdade? Essa semana, há 2 semanas atrás, eu não tenho o costume de ver televisão, mas por coincidência eu estava em casa e o Fantástico mostrou a reportagem de uma moça que ela é filha de um homem muito conhecido, inclusive presbiteriano, e ela é cristã também, que ela desenvolveu uma caneta. Olha só, uma caneta. Ela é pesquisadora lá nos Estados Unidos. Que quando a pessoa opera, você coloca essa caneta no tecido da pessoa onde ela está operando para ver se tem mais células cancerígenas. Ela não está pregando o evangelho. Ou está? Ela não está em cima de um púlpito. Ela está estudando, pesquisando e trabalhando. E aí no final, a jornalista falou assim, você comentou comigo, por que você faz isso, né? Ela falou assim, é por causa da minha missão em Deus. Eu creio que Deus me chamou para ajudar as pessoas. E às vezes a gente fica preocupado em ter papel na igreja, e às vezes Deus quer que você seja um contador, um engenheiro, um fotógrafo.
trabalhar num salão. Há tempo e há fora de tempo. Talvez o que você está esperando e você não está vendo é que você precisa ter uma conversa, sabe, com o seu vizinho que liga o funk alto de manhã, fuma maconha? Então, vai lá trocar uma ideia com ele. Talvez seu colega de trabalho que te persegue, um chefe que fica no seu pé. Talvez esse seja a completude do seu ministério. Pregue a palavra. Esses são as características e a postura de um pregador da palavra. Amém? Ponto 4 é o que não é pregar a palavra. No versículo 3 ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? Nós precisamos saber, porque nós pregamos a palavra, amém? Nós precisamos saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. O que é pecado, o que é igreja, o que é salvação, o que é redenção, o que é fé, porque nós precisamos estar preparados a tempo e a fora do tempo. Todas as heresias que a gente ouve hoje na internet, na rua, em qualquer que seja o local, todas elas estão registradas na palavra de Deus, todas, com nomes diferentes, mas todas elas continuam a mesma coisa. Gnosticismo, arianismo, sincretismo, tudo isso só mudou de nome. Sabe por quê? Porque o diabo não cria nada. O atributo criador vem de Deus. Deus cria as coisas. O diabo só copia. Então ele usa o que existe para perverter a própria verdade. Então o diabo não faz nada de novo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo que o povo de Israel pecou, a gente faz igualzinho. Não muda nada. Às vezes a gente até brinca, né, nos papos de jovens. Quando eu chegar lá em cima e trocar uma ideia com a Eva, ela vai ver o que é bom para tosse. Meu irmão, você talvez faria pior. Talvez eu faria pior. Porque isso faz parte da natureza pecaminosa do ser humano. Uma vez o pecado no coração, já é. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. E nós precisamos saber o que é essa doutrina. Mas por que saber? A gente acabou de ler aqui. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para a mentira. E aí eu te pergunto, quem é a verdade? É Jesus. Não é o que é a verdade, é quem é a verdade. Jesus. Jesus é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, pregar sobre outra coisa a não ser Cristo é pregar o que não é a palavra de Deus. Nós precisamos pregar o de Jesus Cristo. Deus chama pregadores que preguem a palavra. Logo, nós precisamos pregar Cristo e nada mais. Se for da vontade de Deus que você tenha muito, você precisa de Cristo. Se for da vontade de Deus que você tenha nada, você precisa de Cristo. Se for da vontade de Deus que você case, você precisa de Cristo. Se for da vontade de Deus que você viva a vida toda solteiro, parabéns, você precisa de Cristo. Se for da vontade de Deus que você esteja à frente de um ministério com 1 milhão de membros, como é lá na Coreia do Sul, amém. O que você precisa? De Cristo. Se Deus te chamou para ser um contador, o que você precisa? De Cristo. Precisamos de Jesus e de homens e mulheres que preguem a Cristo Jesus. Deus não está atrás de comichões nos ouvidos. Ele está atrás de corações arrependidos e contritos, moídos, quebrados e transformados através da palavra. Deus não está atrás de comichões nos ouvidos. Ele está atrás de corações arrependidos e contritos, moídos, quebrantados e transformados através da palavra. Então, se você vier no culto e você não chorar, fica tranquilo. Se foi pregada a palavra, é isso que você precisa. Se você chorar, amém. Mas tem gente que chora ouvindo Dilcinho, tem gente que chora ouvindo, sei lá, Metallica, e não transforma.
e não vai para o céu. Porque só Cristo tem o poder para transformar os corações. Chorar, se arrepiar, não é evidência de Deus. Evidência de Deus é mudança de mente, fruto do Espírito. Balaão não errou uma profecia. E não era de Deus. Não é evidência acertar a profecia. Não é evidência acertar CPF. Evidência é ser o homem e mulher de Deus. E não significa que Deus não usa profecia. Não significa que Deus não usa arrepio. Não significa que Deus não usa línguas estranhas. Mas o que Ele precisa é de corações quebrantados na palavra. Amém? E de que forma nós devemos pregar a palavra? Está lá no versículo 2. Repreenda, corrija e exorte. Alguém aqui já foi repreendido e saiu dando risada? Só se foi de nervoso, né? Repreensão dói. Porque se você está sendo repreendido é porque você está fazendo algo de errado. Mas para alguém te repreender, essa pessoa tem que te amar muito. Porque ela está disposta a te fazer ficar mal com ela. Mas porque ela está mais preocupada com a sua eternidade do que com o seu ouvido comissionado. Seu coração quentinho. Então, se alguém chega em você e fala, você está errado, você vai perceber se é a palavra. E se for a palavra, peça perdão. Mude. Porque é isso que Deus quer. Corações quebrantados. E você será repreendido. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Como é que você deve pregar a palavra? Repreensão. Então, uma hora ou outra você vai receber uma cutucada santa. Mas porque nós te amamos. Porque o seu irmão te ama. É igual o pai, sabe? Quando você crescer, você vai entender o que eu estou falando. E a gente entende de verdade. Porque é em amor. Então, uma das formas da gente pregar o evangelho é com repreensão. Você pode ficar triste, você pode ficar bravo, mas se for a palavra, o sofrimento de Deus gera transformação. Amém? Qual que é a primeira forma de pregar a palavra? Com repreensão. Qual que é a segunda forma? Correção. É legal ser corrigido? Também não. E como é que é ser corrigido? Às vezes é igual aquela árvorezinha que a prefeitura põe assim quando está crescendo, sabe? Ela começa a envergar, aí o pessoal vai lá, põe uma madeirinha, passa um arame, e aí o arame marca a madeira. Mas para que você possa crescer para o alto, firme, forte. Então, além de ser repreendido, você vai ser corrigido. Mas por quê? Porque é assim que Deus nos ensina. É assim que Deus nos chama. A pregar a mensagem com repreensão e com correção. Amém? E o terceiro ponto é com exortação. E exortação não é só falar o que precisa mudar. É falar com motivação. É falar com vigor. Falar, vai dar certo. Você vai passar por isso. Você vai vencer. Então, essas são as três formas que Paulo ensina a Timóteo, um jovem líder da igreja, a pregar a palavra. Primeiro, com repreensão. Segundo, com correção. E terceiro, com exortação. É assim que você vai pregar a palavra para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus irmãos em Cristo. É assim que você vai receber a palavra. Com repreensão, com correção e com exortação. Amém? E para acabar... Por que a gente tem que pregar a palavra? Alguém chuta? Paulo vai dizer assim, porque é chegada a hora. Porque é um mandamento. Porque o tempo está acabando. Jesus está voltando. Existem pessoas que precisam daquilo que você tem de mais precioso, que é Jesus. Talvez aquela pessoa que você ama da sua família está perto de ir para o inferno. E Deus está falando, prega a palavra. Sabe aquele cara que tem tudo? Você fala, nossa, o cara é inteligente, engraçado, cuida bem da família, guarda dinheiro, abençoa. Ele só não tem uma coisa, Jesus. Pois é, é só o que ele precisa. E aí Deus está falando assim, eu quero você. Prega a palavra para ele. Pregue a palavra. É chegado a hora.
Talvez, se for da vontade do Pai, esse vai ser o último culto nosso. Talvez vai ter semana que vem, ou não. Não sabemos. Basta cada dia o seu próprio mal. E aí a pergunta que eu quero fazer para todos nós, para mim inclusive. Quando nós começaremos a pregar a palavra? O que a gente precisa, a gente já tem. Você está no lugar mais privilegiado que um homem poderia estar. Tem Bíblia de papel, tem Bíblia no celular, tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Tem Bíblia online, tem Bíblia offline, tem Bíblia em áudio, tem Bíblia em texto, tem Bíblia em inglês, tem Bíblia em hebraico, tem Bíblia em grego, tem Bíblia de todo jeito. Tradução culta, tradução não culta, paráfrase, comentário. Se você quiser ser um teólogo de graça, você se forma teologia só com conteúdo da internet. E por que não estamos preparados a tempo e fora de tempo? A mensagem de hoje é: pregue a palavra.